Olá, futuros técnicos em cooperativismo, tudo bem? Que bom! Hoje nossa revisão, isso quer dizer que vocês acabaram de sair de uma prova e vão começar outra daqui a pouquinho, né? Vamos então a uns recadinhos bem especiais antes da nossa revisão. Quero lembrá-los que nós estamos agora com uma etapa de provas para aqueles que não alcançaram a nota. Todo mundo já sabe? Isso, hoje será a nossa primeira prova de legislação e tributação das cooperativas. A semana que vem vocês terão no dia 11, no dia 18, a prova de introdução à informática e português instrumental, que é a prova de exame final. Lembrando, vou repetir, a semana que vem, dia 18, vocês terão o exame final de introdução à informática e português instrumental. Professora, todos vão fazer? Não, só quem estiver em exame final, ok? E no dia 25, nós teremos a prova de recuperação de economia regional e dessa disciplina legislação e tributação das cooperativas. Já na data de 2 de dezembro, vocês terão o exame final de introdução ao cooperativismo e fundamentos do mundo do trabalho. E na semana seguinte, aqueles que ficaram de exame final em economia e a nossa disciplina, certo? Então, para aqueles que passarem hoje com as notas, já estarão de férias do curso técnico em cooperativismo. Que maravilha, né? E aqueles que não conseguiram alcançar a média ainda, está aí definido, vocês já têm as datas certinhas para cada prova. Certo, pessoal? E agora, já que vocês acabaram de fazer uma prova, hoje nós convidamos uma pessoa muito especial para fazer um pouquinho de exercício conosco. Lembram que o professor Euliene esteve numa outra aula fazendo uns alongamentos e hoje ele foi convidado para estar alongando novamente. Seja bem-vindo, professor, a aula é sua. Obrigado, paz e bem para todos e todas que estão aí conosco. Lembre-se, por que nós vamos fazer isto? Porque você não é só cabeça, você também é corpo. E você sabe todo o conteúdo que vai cair na prova. Os professores ensinaram, você estudou, você sabe. Mas você veio agora de uma prova e está com a cabeça um pouco mais cansada. Então vamos relaxar um pouco o corpo para assim liberar as informações que passam de um neurônio para o outro, ok? Vamos lá. Eu e o professor Esiomar vamos fazer essa atividade e você aí também irá fazer. Então, por favor, fique em pé, ao lado da cadeira, todo mundo em pé, vamos lá, todo mundo. Quem não está ficando em pé, dê uma força aí para ele, para ela, ok? Preparados? Vamos lá, então vamos começar com esta região aqui, ó. Você vai fazer um círculo com a cabeça, assim, ó, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado, vamos lá. Essa é uma parte que normalmente fica muito tensa em nós. Faça aí. 3, hein? 4, 5. Muito bem. Ainda aqui nessa parte que fica tensa, para liberar o fluxo do sangue, a tensão, vamos mexer com os ombros, assim, ó, ok? Para trás, 3 vezes, 4, 5, agora para frente, vai, isto, tá todo mundo fazendo? Olha aí, veja se seu colega está fazendo, é fácil, hein? Muito bem, agora vamos nadar, você lembra como se nada? Então, fazer assim, ó, fica um pouquinho de lado para não encostar no colega, cuidado, 1, 2, vai lá, circular, isto, agora para trás, vamos nadar de costas, só com o braço, ok, isto, vamos com o outro braço, isto, muito bem, agora para trás, nadando de costas, vai lá,
Isto. Valeu. Muito bem. Agora vamos para as mãos aqui, ó. Ok? Abrindo e fechando. Coloca na frente, abre e fecha. Agora deixa reto. Pega, vira com a palma da mão para cima, segura e alonga. Isto. Segura. Dói um pouquinho, né? Os professores aí estão fazendo? Se ouvir algum estralo, não é porque o professor tá velho não, hein? É porque ele é crocante. Tá bom? Isso. Vai lá, agora pega o dedão assim, ó. Dedão. A mão você vai usar para escrever, é bom ficar bem à vontade. Vamos para a outra. Outra mão. Deste jeito. Muito bem. Isto. Agora vai o dedão. Segura o dedão assim, ó. Tá vendo? A mesma mão, segura. Isto. Todo mundo, né? Show de bola. Maravilha, hein? Solta assim. Agora as pernas. As pernas, tá vendo? Pernas como se estivesse jogando bola. Relaxa ela um pouquinho. Agora, eu quero, para encerrar, eu quero que você olhe para a pessoa que está do teu lado e dê um abraço nessa pessoa. Ok? Isso. Muito gostoso. Boa prova. Vocês irão tirar 10. Vocês tirarão 10. Ok? Parabéns para vocês. Sucesso. Bem, agradecemos aos dois professores pelo trabalho aqui desenvolvido e agradecemos a vocês que participaram desse momento com o professor Euliene. Vocês sabem, o professor Euliene foi o nosso professor de Fundamentos do Mundo do Trabalho e hoje veio aqui só para rever vocês, para que vocês pudessem estar se adaptando, saindo de um momento de tensão e agora relaxados desenvolver a nossa aula conosco. Bem, a dinâmica vocês já conhecem, então vamos ver qual o conteúdo da nossa aula de hoje? Conteúdo da aula de hoje: Introdução ao estudo do direito cooperativo, a legislação cooperativista, a Lei Federal número 5.764 de 71, as cooperativas de trabalho e sua legislação, a Lei Federal número 12.690 de 2012, o Estatuto Social, requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa, a estrutura das cooperativas, alteração, fiscalização e controle das cooperativas, regime tributário da sociedade cooperativa. E quais são os objetivos da teleaula número 5? Quais são os objetivos dessa revisão? O nosso objetivo é que vocês reconheçam os aspectos legais básicos para a constituição, o desenvolvimento e a extinção de entidades associativas, em especial de cooperativas. Entender o processo de legalização das cooperativas brasileiras, relacionar as etapas necessárias para a constituição e a legalização das cooperativas. Então, antes da gente começar a aula, olá, professora Zilmar, foi muito bom ver a apresentação de vocês, a dinâmica de vocês com os alunos e vamos convidar os nossos alunos a estarem participando no chat. Pessoal, estamos ao vivo aqui no chat e gostaria de desejar a vocês pedir para vocês prestarem bastante atenção no conteúdo da aula de hoje. A prova foi elaborada de uma forma muito tranquila. Se vocês prestarem bastante atenção nessa aula de revisão, vocês irão relembrar o conteúdo que vocês vão ter que demonstrar na prova daqui a algumas horas. Então vamos ficar bem tranquilos, esse alongamento nos ajudou. É um dia de tranquilidade e de rever esses conteúdos, tá bom? E vamos começar então com a introdução ao estudo do direito cooperativo. Vamos lá? Nós vimos em nossa primeira aula um conceito de direito cooperativo. E nessa nós vimos que o direito cooperativo é o conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. Então, quando se trata de direito cooperativo, estamos tratando de um conjunto de normas jurídicas que regulamentam os atos cooperativos. Não é atos penais, não é atos administrativos, são atos cooperativos. Tudo que tem a ver com o cooperativismo, ok? Professora, Sim. é bastante interessante ressaltar nesse slide anterior
Por quê? Quando você fala de crime, é direito penal. Quando você fala da relação das pessoas, é direito civil. Quando você fala da Constituição, é direito constitucional. E o direito cooperativo está ligado aos atos cooperativos. Uma coisa está ligada à outra. Então não tem muito erro nessa problemática, pessoal. Isso aí, professor. Vamos então às sociedades cooperativas e sua natureza jurídica. Para Arnold Wald, as sociedades cooperativas, à luz da legislação, ostentam natureza jurídica sui generis. Lembram que nós vimos que estamos tratando de uma natureza jurídica própria, caracterizando-se por sua finalidade e pela nítida configuração de sociedades de pessoas. Ou seja, quando se fala em sociedades cooperativas, estamos falando em sociedades de pessoas, criando um regime jurídico próprio, ao que não se aplicam necessariamente todas as demais normas do direito societário, prevalecendo as regras estatutárias e eventual e subsidiariamente as normas do direito civil. Então, nessa leitura, nós vimos que as sociedades cooperativas, elas têm natureza jurídica própria, elas são uma sociedade formada por pessoas. Então, as sociedades cooperativas não são formadas por animais, não são formadas por coisas, são formadas por pessoas. E o que prevalece? Qual é um instrumento legal que prevalece até mesmo sobre as demais leis? O estatuto social. E você, como técnico em cooperativismo, poderá estar elaborando esse estatuto desta sociedade cooperativa. Imagina você regulando algo que vai ser maior até que algumas leis? Então vamos continuar? Ato cooperativo. A Lei Federal 5.764, de 16 de dezembro de 1971, em seu artigo 79, traz o conceito de ato cooperativo. Artigo 79, denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas, e pelas cooperativas entre si, quando associados para a consecução dos objetivos sociais. De acordo com o parágrafo único do artigo 79, o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. A definição legal de cooperativa no Brasil. Como é que é definida? O que define? Quem define? Nós temos a Lei Federal 5.764, de 16 de dezembro de 71, em seu artigo 4º, trazendo o conceito de cooperativas. Isso quer dizer, as nossas leis, às vezes, elas trazem o conceito daquilo que ela está regulamentando. E em seu artigo 4º, a Lei 5.764 de 1971 aduz que as cooperativas são sociedades de pessoas. Lembrem-se bem nesta palavrinha, pois olha bem aquilo que nós dissemos anteriormente. São sociedades de pessoas com forma e natureza jurídicas próprias, de natureza civil, não sujeitas a falências, constituídas para prestar serviços aos associados. Lembrem-se, as cooperativas, elas entram em processo de liquidação. Elas não estão sujeitas à falência, elas vão diretas ao sistema de liquidação, ok? E quais são as fases do cooperativismo, da legislação cooperativista? Quero saber se alguém aí lembra quais são essas fases. Vamos lá, uma está aparecendo aqui. Quem lembra da outra? Vou dizer que a outra está aqui embaixo, ó, no slide.
Vamos lá, quem lembra a terceira que não aparece no slide, pessoal? Ninguém? Vamos lá, eu vou escrever aqui então. A terceira, e é a que estamos hoje, é a autogestio. Isso, ficou fácil agora, né? Autogestionária, professor. É isso aí. Gente, não ficou muito bonitinho não, mas é esse o nome. Vamos lá, a primeira fase então, lendo todo mundo junto, agora eu quero todo mundo. A primeira fase é a fase da constituição do ordenamento. Isso. E a segunda fase é a fase intervencionista. E a terceira fase é a fase autogestionária. Pessoal, seria bastante interessante para a memorização vocês levarem em consideração o que é Constituição do Ordenamento. É quando as leis sobre o cooperativismo estavam sendo criadas. O cooperativismo era uma ideia. Alguém teve que tornar isso uma lei para ter abrangência em todo o território nacional e validade. O que eles fizeram? Criaram e constituíram o ordenamento jurídico. Isso significa, criaram-se as leis que tratavam das cooperativas. Foi quando começaram a surgir as primeiras legislações, né, professor? Perfeito. Aí, e num segundo momento... vem o Estado. O Estado, a fase intervencionista. A legislação da época fazia com que o Estado fosse interventor, que ele intervisse dentro das cooperativas. E isso não era muito bem visto pelos cooperados e nem pelos presidentes de cooperativas. Enfim, o Estado acabava intervindo na atividade dessas cooperativas. Essa fase passou e a gente chegou então à terceira fase, que é a atual, autogestionária. Gestionário vem de gestão. Gestão que é o mesmo que administração. Então, agora as cooperativas se auto-administram. Elas são autogestionárias. Então tá bem lógico, dá para você entender bem bacaninha. Primeiro, não existia cooperativa, vamos criar. Então vamos criar as leis que tratam das cooperativas. Fase da constituição do ordenamento. Segundo momento, o Estado falou, poxa, vou intervir nisso aí. Fase intervencionista. Esse intervencionismo não era muito bacana para os cooperados. O que eles conseguiram através da luta e da promulgação de novas leis? A atual fase, que é a autogestionária, que significa a mesma coisa que a autoadministração. Hoje em dia a cooperativa se autoadministra. Então é bom para vocês memorizarem aí que vocês vão precisar. Isso aí, pessoal. Muito bem, professor. É isso mesmo. E, inclusive, na fase intervencionária, a atuação do Estado era tão grande, que eles chegavam ao cúmulo de ter alguém participando das assembleias e pedir expulsão de cooperados. Tamanha era a intervenção. E, inclusive, essa legislação que nós estamos tratando hoje, ela nasceu nesse período. Ela trouxe algumas coisas desse período, mas que ao longo do tempo foram sendo alteradas. Vamos voltar ao slide? Então, essa fase da Constituição e do ordenamento, ela identificou, como o professor Esiomar bem esclareceu, os primeiros passos da formação de uma legislação para o cooperativismo. E essa fase, ela teve vigência do período de 1903 até 1938. E depois dessa fase veio a fase de constituição do ordenamento. Essa fase de constituição do ordenamento foi substituída pela fase intervencionista. E hoje nós temos a fase autogestionária, que iniciou com a Constituição Federal de 88. As cooperativas no Código Civil Brasileiro de 2002. O Código Civil Brasileiro de 2002, no artigo 1094, traz as características da sociedade cooperativa. São características da sociedade cooperativa. 1. Variabilidade ou dispensa do capital social. 2. Concurso de sócios em número mínimo necessário a compor a administração da sociedade, sem limitação do número máximo. 3. Limitação do valor da soma de cotas do capital social que cada sócio poderá tomar.
Continuando ainda acerca das características da sociedade cooperativa, nós temos a número 4, que é a intransferibilidade das cotas do capital a terceiros estranhos à sociedade, ainda que por herança. 5. Quórum para a Assembleia Geral funcionar e deliberar, fundado no número de sócios presentes à reunião e não no capital social representado. 6. O direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, tenha ou não capital a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. Continuando ainda as características da sociedade cooperativa, no artigo 1094 do Código Civil Brasileiro, nós temos a 7ª, que é a distribuição dos resultados proporcionalmente ao valor das operações efetuadas pelo sócio com a sociedade e qualquer que seja o valor de sua participação. 8. Indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda que em caso de dissolução da sociedade. Então, nós acabamos de ver aí uma previsão no Código Civil Brasileiro acerca das características da sociedade cooperativa. Nós vimos que o Estatuto Social é a lei maior de uma cooperativa. No entanto, subsidiariamente, se não tiver previsto no Estatuto ou se tiver uma falha no Estatuto, outras leis serão usadas e um deles é o Código Civil. Ok? Vamos continuar. Igualmente o que estabelece a Lei 5.764, o Código Civil Brasileiro estabelece que, no tocante à responsabilidade do sócio, esta poderá ser limitada ou ilimitada. Então, tanto o Código Civil Brasileiro quanto a Lei 5.764 concordam que a responsabilidade do sócio ela será limitada ao valor de suas ações ou ao valor de suas cotas ou ilimitada, independente do valor das suas cotas ou ações. Ok? A Lei Federal número 5.764 de 71 nasceu na fase intervencionista, como nós já dissemos, na fase em que o Estado fazia uma intervenção muito forte junto às cooperativas, quando as cooperativas brasileiras estavam sob a tutela do Estado. Olha só, é só estar repetindo, reforçando o que nós já falamos. Esta lei, a Lei 5.764 de 1971, ela nasceu na fase intervencionista. A fase intervencionista foi a segunda fase do cooperativismo, onde o Estado ele tinha uma tutela muito grande sobre as cooperativas. A lei cooperativista adotou critérios baseados na doutrina à época e também em parte da legislação cooperativista existente no mundo. Então, essa lei, a Lei 5.764 de 71, além dessa fase intervencionista, ela trouxe em seu bojo, no seu texto, o que os pensadores, os doutrinadores escreviam à época, mas trouxe também o que o mundo falava acerca de cooperativismo. Inclusive, as nossas leis, geralmente, elas são baseadas no direito alemão, no direito inglês, em algum direito, em alguma coisa que o mundo está vivenciando naquela época, ok? Esta lei também, a Lei 5.764 de 61, apresenta que a sociedade cooperativa ela é formada por pessoas, que é o que a gente já vem afirmando há muito tempo. Ela traz que o objetivo das cooperativas é gerar atividades de mercado, viabilizando os negócios dessa sociedade.
que são de interesse da coletividade. A operação se dá de forma que o sócio não só preste um serviço, mas também receba os serviços da cooperativa, caracterizando a dupla qualidade, qual seja o sócio usuário. Então, além de você oferecer um serviço ou uma mercadoria, o sócio também vai usufruir dos benefícios dessa cooperativa. E qual a principal característica que diferencia as sociedades cooperativas das demais? Pessoal, a principal característica é que a cooperativa é uma sociedade de pessoas. As cooperativas têm o ser humano como elemento principal de sua sociedade. O ingresso, a permanência e a demissão são atos pessoais do sócio, isto é, ato personalíssimo, de própria vontade de cooperar livremente com seus pares para o desenvolvimento da sociedade cooperativa. E quais são os requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa? De acordo com a Lei 5.764 de 71, que disciplina a sociedade cooperativa, esta lei disciplina desde o nascimento. Olha só, tão ampla é a Lei 5.764 de 71. Ela começa a falar de cooperativa desde o nascimento, desde o surgimento de uma cooperativa até o encerramento com a baixa e registro nos órgãos competentes. Então, hoje, se você fosse buscar uma lei que trate de cooperativas, qual seria a lei que você iria procurar para saber desde o nascimento até o encerramento? Isso aí, a Lei 5.764 de 1971. Requisitos para a formação de uma sociedade cooperativa. O Estatuto Social é um instrumento de contrato com o conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente a cooperativa e disciplinar o seu funcionamento, e onde constam os direitos e deveres dos sócios, dos membros da diretoria e do conselho fiscal, a função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão, das sobras e do capital social, a responsabilidade, o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos. Uma coisa que é importante ressaltar, professora, a respeito do nascimento das cooperativas. Vamos usar esse termo nascimento, pessoal. Quando que o indivíduo nasce? A pessoa natural, a gente. Qual que é o ato que faz com que a gente chegue no mundo? Não é o nascimento? Com vida? Da mesma forma, a cooperativa tem que nascer. Como que ela nasce? Onde que está a estrutura dela? Onde que está contando quem que vão ser os cooperados? Qual que é o valor de cada cota-parte? Quais que vão ser as regras que vão dirigir? Qual que é o objeto dessa cooperativa? É o Estatuto Social. Você escreve um Estatuto Social e registra no cartório. Antes disso, não há cooperativa. E o que deve conter nesse Estatuto Social? É o que a professora Emi acabou de lhes dizer, pessoal. Isso, o Estatuto Social é onde vai reger tudo sobre a cooperativa. Tudo. Não, tem coisas que você pode colocar num regimento, tem coisas que você pode ser mais flexível. Igual, tem situações do tempo, do clima, do meio ambiente, que tem que ser mudado constantemente. E o Estatuto Social, ele é mais complicado, ele depende de um número maior de pessoas em uma assembleia para ser alterado. Professora, estou perguntando aqui, os direitos e deveres dos sócios vai estar constando no Estatuto Social? Com certeza, é obrigatório que os direitos e deveres dos sócios estejam previstos no Estatuto. Inclusive, vamos reler o conceito que nós acabamos de fazer? Sim, e perguntaram, a estrutura
Os membros da diretoria e do conselho fiscal, a estrutura desses dois órgãos, da diretoria e do conselho fiscal, vão constar no Estatuto Social? Também deverão constar no Estatuto Social. Vamos fazer uma leitura novamente do conceito que nós acabamos de ver. Vamos a ele. O Estatuto Social, ele é um instrumento de contato com o conjunto de regras que servem para estruturar administrativamente a cooperativa e disciplinar o seu funcionamento. E onde constam, olha aí, pessoal, os direitos e deveres dos sócios, dos membros da diretoria, olha os membros da diretoria aí, e do conselho fiscal. A função das assembleias, a estrutura dos fundos obrigatórios, da divisão das sobras e do capital social, a responsabilidade, o número mínimo de associados e outros detalhes administrativos que julgar necessário na hora de confecção do estatuto. Perfeito. Então vamos aos requisitos para a formação. A condição necessária é a existência de vontade de um grupo de pessoas que deve ser em número mínimo de 7 pessoas para a cooperativa de trabalho, sempre lembrem, 7 para as cooperativas de trabalho, e em número mínimo de 20, olha aí, vou colocar aqui em números, que é para todo mundo lembrar, número de 20 para os demais ramos das sociedades cooperativas. Então, é condição necessária que o número máximo seja 7? Não, professora, o número mínimo tem que ser 7 ou o número mínimo tem que ser 20. Não há, nas condições necessárias, exigência para a numeração máxima, somente para o mínimo de pessoas para a cooperativa. E as responsabilidades das cooperativas? Vem prevista lá no artigo 11 da lei, onde as sociedades cooperativas serão de responsabilidade limitada, olha aqui, conforme a gente já viu lá atrás, e nesse artigo 11 já traz o conceito de limitada, ó. Responsabilidade limitada ocorre quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade se limitar, olha aqui, ó, se limitar ao valor do capital por ele subscrito. Viu como é fácil? A própria legislação já fala para vocês, é só vocês prestarem atenção. Olha o artigo 12. As sociedades cooperativas serão de responsabilidade ilimitada. Olha aqui, ilimitada. Olha, vamos ver o que significa ilimitado? Olha o conceito na frente. Quando a responsabilidade do associado pelos compromissos da sociedade for pessoal, solidária, não tiver limite. De acordo com o artigo 13... Como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. Repetindo, a responsabilidade do associado para com terceiros, como membro da sociedade, somente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa. Ou seja, primeiro você entra na justiça contra a cooperativa. E se isso não surtir efeito, você pode acionar os cooperados. E vamos conhecer agora a estrutura das cooperativas? Vamos falar sobre as assembleias gerais. As assembleias gerais dos associados é o órgão superior da cooperativa. Então, se eu perguntasse a vocês qual é o órgão superior da cooperativa, são isso aí, as assembleias gerais. E elas têm poderes para deliberar sobre os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções que achar convenientes ao desenvolvimento e funcionamento da cooperativa, sendo suas deliberações vinculantes a todos os associados. Então, o que delibera o órgão máximo da cooperativa, que é a Assembleia Geral,
vincula a todos. Por isso que é importante, vai ter uma assembleia da sua cooperativa. Todos os associados devem participar, porque lá vai se tomar uma decisão que você, como associado, terá que respeitar, terá que seguir, porque é uma decisão que é para todas, todos, elas são vinculantes. Os órgãos de administração. Quais são os órgãos obrigatórios em uma cooperativa? A diretoria ou o conselho de administração e o conselho fiscal. A diretoria ou conselho de administração, ele é o órgão responsável pela administração da cooperativa, composto de associados eleitos. Olha, há uma eleição em uma assembleia, pela Assembleia Geral e com mandato de até 4 anos. Então, esse órgão, ele ficará até 4 anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, olha aí, em nenhum momento aparece a palavra máximo, no mínimo em 1/3 em cada legislatura. E o Conselho Fiscal? É o órgão ordinário de fiscalização da cooperativa, composto de 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, escolhidos entre os associados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida apenas a reeleição de 1/3 dos seus componentes. É um órgão central, olha aqui, a diretoria ou conselho de administração é um órgão responsável pela administração. O conselho fiscal é um órgão central que visa garantir que a cooperativa execute as decisões dos sócios e que as ações sejam tomadas de fato no interesse deles. Agora vamos relembrar como se dá a alteração, fiscalização e o controle das cooperativas. Fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das cooperativas. As formas de alteração e extinção das cooperativas podem se dar pela fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das cooperativas. Eu quero que vocês leiam novamente comigo que quais são as formas de alteração e extinção das cooperativas. Vamos lá? Todo mundo junto? Fusão, incorporação, desmembramento e dissolução das sociedades cooperativas. Professora, alteração e extinção. A cooperativa existe, ela foi criada pelo contrato social dela. Ela está tendo a sua relação com os cooperados. Eles estão fazendo relações no mercado. Uma cooperativa de produtores de leite está comprando leite, vendendo, transformando essa matéria-prima, fornecendo isso para supermercados, outras formas de distribuição. Uma cooperativa de taxistas. Os taxistas estão ali cooperados, desempenhando seu trabalho, fazendo transporte de passageiros mediante remuneração, essas coisas. Aí, pessoal, será que tem alguma possibilidade dessa cooperativa mudar? Ela se alterar ou extinguir? Ela acabar ou mudar? Aí tem 4 possibilidades. Não se esqueçam, 4. Primeiro, fusão. Uma junta com a outra. Incorporação. Uma absorve a outra. Desmembramento. É uma só, elas se tornam 2. E por fim, dissolução da cooperativa. Ela se desfaz. Então são 4 possibilidades de mudança. Correto? Vamos lá. E essas 4 possibilidades de mudanças, elas são de competência da Assembleia Geral Extraordinária. Lembra que é lá onde os sócios vão tomar decisões que serão vinculantes a todos. E entramos agora ao regime tributário da sociedade cooperativa. Vamos ao conceito de tributos. Nós vimos na aula anterior que tributos é o gênero. É algo maior, onde imposto
é uma espécie desse gênero. Então, o imposto não é a mesma coisa que tributo. Lembram? Quando eu falar de tributo, eu estou falando de algo que abrange, inclusive, o imposto, ok? Então, tributo é gênero do qual a espécie é o imposto. Vamos a um conceito que está no Código Tributário Nacional, que é o CTN, artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando se tratar de tributo, o tributo será cobrado compulsoriamente. É obrigatório. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Não... Pode falar, professor. Interessante, professor. Alguns alunos estão conversando aqui comigo no chat. Eles estão, né, querendo assim, estão dando o próprio conceito de tributo. Tributo, eles estão questionando, é quando o país cria uma lei para que, se você for exercer uma atividade, você tem que pagar parte do preço, parte do valor, uma quantia em dinheiro para o governo em virtude dessa atividade que você exerceu? Ou seja, o governo cria uma lei para te tributar, para ganhar parte daquilo que você está lucrando ou te cobrar de um serviço que você está utilizando. Então eles estão querendo aqui, um pessoal aqui mais novo, está levando em consideração que é uma lei que o governo cria para pegar uma parte do dinheiro de alguma transação que você está fazendo. Está correto, não está, professor? Vamos então observar se esse conceito apresentado pela turma, ele está aqui dentro do conceito apresentado pelo CTN? Vamos continuar tirando os mínimos detalhes, tirando as espécies, as características dos tributos no artigo 3º? Vamos lá? Nós estamos vendo aqui que a compulsoriedade, ou seja, a obrigatoriedade, não depende do contribuinte pagar ou não, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, o tributo ele é pago em dinheiro. Nenhum dos contribuintes vão pagar em serviço, eles vão pagar em dinheiro. Só que esse tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, não se cobra tributo de quem está pagando uma pena por ter matado alguém. O tributo é cobrado de ações lícitas, como comprar uma casa, como comprar roupas, como comprar um imóvel. E olha só o que está aparecendo aqui agora. O tributo ele é instituído em lei. Lembra o que vocês conceituaram aí e apresentaram para nós? Realmente, o tributo, ele nasce por intermédio de uma lei. É uma lei que ou a União, ou o Estado, ou o Distrito Federal, ou o município mesmo aí onde você mora, institui, cria. Não tem aí a Câmara de Vereadores aí perto? Eles criam uma lei onde você deverá pagar um imposto, porque o imposto é uma espécie de tributo. Vamos dizer que criaram aí o IPTU. O IPTU é um imposto municipal. Então, nós deveremos compulsoriamente, se incorrermos na compra da casa, pagar o IPTU. Porque ele foi instituído em lei e ele é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Então, tem um setor específico para a cobrança desse tributo. E é o que foi passado pelo professor Eziomar através de vocês. E eu estou gostando. Hoje vocês têm contribuído e muito para a nossa aula. E é assim mesmo, pessoal. Nós precisamos desse apoio de vocês aí do outro lado, porque é somente com a participação de vocês que a nossa aula se torna um pouco mais dinâmica. Então, o tributo
todo tributo, nós vimos aqui, através do conceito do artigo 3º do CTN, ele nasce através de uma lei. Isso se chama pelo princípio da legalidade. Então, surgiu uma lei, a lei do IPVA. Todo mundo sabe aí, se o papai tiver um carro ou uma moto, que é uma propriedade de veículo automotor, que ele vai pagar o IPVA. Mas para que você pague isso, é necessário que haja uma lei. Quando a gente vai no mercado e nós compramos lá o nosso leite, já está embutido ali, ó, um ICMS. Já tem um percentual que nós pagamos ao Estado. O ICMS é um imposto estadual. Ai, professora, agora fala aí o imposto da União. É imposto de renda. Eu aqui e os professores de vocês aí e o papai de vocês que tenham uma renda acima de um determinado valor, que é 1.903 e alguma coisinha, eles já pagam o imposto de renda. O imposto de renda é o imposto que é pago para a União. E se nós não fizermos esse pagamento, o leão vai sintonizar lá, vai relacionar quem foi que pagou e nós vamos ser pegos na malha fina, ok? Então vamos agora ao conceito, vamos conhecer quais são todas as espécies de tributos, porque nós vimos, relembrando, tributos é o gênero, é maior e imposto é uma espécie que está dentro do gênero tributo. Vamos então conhecer quais são as espécies de tributos? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Eu gostaria que vocês todos aí agora lessem comigo. Quais são as 5 espécies de tributos? Qual é a número 1? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Então, essas aqui são as 5 espécies de tributos. Vamos falar um pouquinho sobre as contribuições sociais. As contribuições sociais são as intervenções do governo em determinadas áreas. Isso aí, o governo, ele intervém em algumas áreas cobrando de nós contribuições sociais. E aqui se dá de 3 formas. Na Seguridade Social, quem lembra aí, na TV passa muito falando sobre Seguridade Social. São aquelas contribuições que financiam o INSS, financiam a Seguridade Social. A contribuição do domínio econômico, elas não visam apenas arrecadar, mas movimentar determinado setor. E aqui nesta contribuição nós temos a CID combustível, que é quando aumentam os nossos combustíveis. Então há uma contribuição para isso, para o aumento do combustível. E a contribuição de interesse da categoria profissional ou econômica. No caso aqui vamos citar um exemplo, a OAB. Eu, como advogada, pago a OAB de Rondônia. E há também aqui outras categorias econômicas. E nós vamos falar um pouquinho agora dos empréstimos compulsórios. Os empréstimos compulsórios é, como o próprio nome já diz, um empréstimo. Um empréstimo que a União faz com o contribuinte. Então, a União se vira para nós e pede algo emprestado. Mas esse empréstimo é somente para os casos de guerra, calamidade ou iminência de guerra. Então, não é um empréstimo que ocorre a cada momento. Vamos falar um pouquinho sobre as contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria, como o próprio nome já diz, é quando ocorre uma contribuição
para o contribuinte. Digamos que precisa asfaltar uma rua, mas não está previsto no orçamento, porque todos os entes federados, tanto a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, possuem um orçamento e eles têm que cumprir o que é colocado ali. Mas é necessário fazer aquele asfalto naquele momento. Então, ele cria uma contribuição, que é um valor que nós teremos que pagar, e esse valor geralmente é em cima do que melhorou o ambiente onde você vive, o que melhorou a estrutura, valorizou a sua casa, ok? E as taxas. Aqui nas taxas nós podemos dar como exemplo taxa de fiscalização, as taxas de funcionamento e os impostos. Vamos ao conceito de impostos? É o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Pessoal, é necessário que o sujeito tenha alguma atividade estatal específica para que se incida o imposto? Como é que é esse fato gerador, pessoal, do imposto? Vamos lá, pessoal. Aqui surge uma palavra muito importante. Quando for falar de imposto, quando você for observar o assunto imposto, lembrem de independente. Então, não depende de você. Minto, pessoal, não é assim. Não depende do Estado. Depende apenas de você para o pagamento do imposto. Vamos a um exemplo? Antes de continuar aqui no conceito. O imposto, por mais que o nome pareça assim, é imposto a você. Não, você só vai pagar o imposto se você provocar o Estado nesse sentido. Eu hoje estou aqui, poderia muito bem estar em casa, mas eu estou provocando o Estado. Estado, estou numa condição financeira e eu tenho que pagar o imposto de renda. Então, eu estou provocando porque eu passei a ganhar um pouquinho mais. Vamos a um outro exemplo, que esse parece que não ficou muito claro, né? Eu vi aí que algumas pessoas parece que não valorizaram. Digamos que você hoje sonha em ter a sua própria casa, a sua independência. Hoje você mora com teu pai, mora com a tua mãe, você tem que obedecer regras. Regras é horrível, ninguém gosta de regras. Aí você tem horário para chegar, horário para sair. Não, eu quero minha casa. Então, já que você comprou a sua casa, agora você vai pagar o imposto. Porque você incorreu no fato gerador do imposto chamado IPTU. Só paga IPTU quem adquire um imóvel. Ok? Então, ficou mais claro assim? Então, o imposto depende de você. O Estado não sai de onde ele está e diz assim, a partir de hoje você vai pagar. Não, é você que quer uma melhoria, que quer uma comodidade e provoca o Estado para pagar. Perfeito, Vamos ler professor. então novamente juntos? Um outro detalhe que o pessoal mencionou aqui, o fato de você sair da sua casa e ir até o supermercado ou ir até uma farmácia. Ninguém te obrigou a isso. Você foi lá para comprar um produto que você precisava. Vai incidir imposto nessa situação? O ICMS, que é do Estado. Sim. O Estado que está te cobrando o ICMS, que é a circulação de mercadorias. E é uma situação que independe do Estado. Você vai até lá por conta própria, comprar o remédio ou comprar os produtos, não é isso? Isso aí. Vamos só ler todo mundo junto o conceito de imposto? Vamos lá. Então, nós temos que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Isso está no artigo 16 do Código Tributário Nacional. E quais são os impostos da União? O PIS, Programa de Integração Social, o COFINS, a COFINS, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o imposto de renda retido na fonte, o imposto de renda de pessoa física, a contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
E agora nós temos os impostos dos estados e do Distrito Federal. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e os impostos dos municípios, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços. Então, nesse momento, nós estamos acabando de ver o regime tributário das sociedades cooperativas. Professor, a gente viu todos os impostos existentes no Brasil? Não. Porque nem todos os impostos, nem todos os tributos vão incidir sobre a sociedade cooperativa. Então, a gente viu aqueles que mais incidem em relação às sociedades cooperativas. Não tem como a gente aqui, em 50 minutos, tratar e esmiuçar todos eles. No entanto, o que nós passamos aqui para vocês é suficiente para que vocês busquem, seja em livros, seja pela internet, que vocês busquem conhecer um pouquinho mais do direito tributário. Porque o tributário, ele está a todo momento em tua vida. Ele não está apenas na cooperativa. O direito tributário, pagar tributos, nós pagamos a todo momento. E não estou falando aqui só de imposto, não. Estou falando de tributos como um todo. Hoje mesmo, podemos ter que pagar uma taxa. A qualquer momento, nós podemos ter que pagar uma taxa. Então, é um tributo. Podemos ter que, a qualquer momento, ter que pagar um imposto. Claro que todos os impostos seguem lá todos os princípios, que são vários, seguem toda uma forma de nascimento, eles não saem pelo princípio da segurança jurídica. O imposto, ele não nasce da noite para o dia. Então, assim, todos os procedimentos na área tributária leva-se um tempo, tem os princípios a serem seguidos, tem as normativas a serem seguidas. Então, aqui vocês conheceram o que mais está hoje próximo das cooperativas. Ok? Professor, nós temos mais alguma contribuição? Professora, nossos alunos estão querendo aqui que a senhora, se puder, repasse essa lista dos impostos mais comuns aí, que estão próximos ao sistema das cooperativas. Vamos então revisar somente os impostos que nós aqui apresentamos a vocês. Os impostos da União. O PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, INSS, Contribuição para o Instituto Nacional da Seguridade Social, e o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E em relação aos impostos dos estados e do Distrito Federal, nós apresentamos a vocês o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e os impostos dos municípios, que o ISS, que é o Imposto sobre Prestação de Serviços. Ok, pessoal? Com isso, nós estamos caminhando agora para a realização da nossa prova. Lembrando que eu já passei a data para vocês de todos os exames finais até o encerramento. Hoje é a última aula dessa primeira turma do curso técnico em cooperativismo. E eu já estou com saudade de vocês e aguardo todos vocês o ano que vem. Não desistam, lutem, porque o conhecimento é algo que vocês carregam com vocês. Ninguém tira de nós. Ninguém vem aqui hoje e me tira o que eu tenho aqui. Dinheiro vai, conhecimento fica. E conhecimento é o que abre portas para nós. Professor, suas considerações? Pessoal, gostaria de desejar a vocês, agradecer a vocês pelo tempo compartilhado aí, desejar uma boa prova, me pediram algumas dicas de estudo finais aqui. Vai as dicas aí do professor assistente. Muito legal vocês saberem, pessoal, as 3 fases do direito cooperativo. Vocês se lembram quais são? Um outro ponto muito interessante, pessoal, para vocês se lembrarem, o que é cidadania e o que são direitos humanos, lá das aulas anteriores. Troquem uma ideia com os colegas, revisem o material de vocês. Eu tenho certeza que esses conhecimentos aí
já estão com vocês. Vocês irão fazer uma boa prova. No mais, a gente fica por aqui. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Eu ainda vou continuar porque eu sou a coordenadora do curso, né? Mas, em relação à nossa aula, ficamos por aqui. Quem sabe, num próximo semestre, teremos uma nova disciplina. Fiquem todos com Deus, boa prova e até o próximo semestre.